Pensa bem, como é que uma lei deve ser interpretada? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta para ela, nossa, dividiu o mundo jurídico por séculos. De um lado, tinha gente que pensava que a lei era tipo uma máquina, sabe? Super precisa. Do outro, uma galera que achava que ela era só uma sugestão, bem vaga. Então, vamos mergulhar em como uma mente brilhante do século XX apareceu com uma terceira via que mudou tudo. Pois é, antes de Hans Kelsen chegar, o debate era basicamente esse, estava preso nesses dois extremos. Ou a gente tinha um juiz que era quase um robô, um autômato que só aplicava leis sem pensar, e isso, claro, criava decisões super rígidas, às vezes até injustas. Ou, no outro extremo, um juiz que era quase um legislador, criando a lei do zero. Imagina a bagunça, um caos total, pura arbitrariedade. Ou seja, os dois caminhos eram um beco sem saída. E aí que está o grande dilema que tirava o sono de todo mundo no direito. Como é que a lei pode ser, ao mesmo tempo, previsível e flexível? Como garantir aquela segurança, aquela previsibilidade que a gente espera da justiça, sem criar uma regra tão dura que não consegue lidar com a complexidade do mundo real? Parecia um paradoxo, sabe? Uma conta que não fechava. E olha, essa encruzilhada não era só um debate acadêmico, não, hein? Não era papo de livro. Era uma crise de verdade que nasceu no meio do caos político e social da Europa no comecinho do século XX. Impérios desabando, novas nações surgindo, ideologias extremas ganhando força. O mundo precisava para ontem de uma base sólida, de uma nova forma de entender a ordem jurídica. É nesse cenário caótico que surge a figura de Hans Kelsen. Ele viveu tudo isso na pele. Ele viu os impérios ruindo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele ajudou a escrever novas constituições do zero. E um pouco mais tarde, ele testemunhou com horror a lei ser totalmente distorcida e usada como uma arma de opressão pelo nazismo. Foram essas experiências que o fizeram pensar: o direito precisa ter um fundamento científico, rigoroso. E mais importante, ele tem que ser separado da moral e da política. Então, qual foi a resposta do Kelsen para essa crise toda? Foi a famosa teoria pura do direito. E o genial aqui é que ele não tentou remendar os modelos antigos que não funcionavam. Não, ele criou algo totalmente novo. Aquela terceira via que a gente falou, uma solução super elegante que consegue equilibrar o controle com a criatividade. O coração da ideia de Kelsen é um conceito que ele batizou de moldura normativa. O que é isso? Bom, ele dizia o seguinte: uma norma, uma lei, não te dá uma única resposta certinha. Não. O que ela faz é criar uma moldura, um espaço com limites bem definidos. E olha que interessante. Dentro dessa moldura podem existir várias interpretações diferentes, e todas elas são igualmente válidas, juridicamente falando. A analogia da moldura de um quadro é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa assim, a lei é a moldura, o juiz é o pintor. O pintor tem liberdade criativa para pintar o que quiser ali dentro, com as cores que quiser, do jeito que quiser. Mas ele tem uma regra, não pode pintar fora da moldura. Ou seja, a criatividade existe, ela é permitida, mas ela é controlada. Genial, né? Ok, a ideia da moldura é ótima. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia do direito? Para dar sentido a tudo isso, o Kelsen organizou o sistema jurídico inteiro numa estrutura super engenhosa, bem lógica, hierárquica, que ficou famosa como a pirâmide das normas. Ele imaginou o direito literalmente como uma pirâmide. Lá no topo, no pico, está a Constituição. Ela é a norma fundamental, a que dá validade para tudo que vem embaixo. Um degrau abaixo vem as leis, que, claro, precisam obedecer à Constituição. Mais para baixo, os decretos e regulamentos, que têm que seguir as leis, e assim por diante, até chegar na base. O esquema é que cada degrau de cima autoriza e, ao mesmo tempo, limita o degrau de baixo. A regra de ouro da pirâmide é essa: a validade de uma norma vem da conformidade com a norma de cima. É simples. Um decreto só tem valor se ele estiver de acordo com a lei que permitiu sua existência. E uma lei, por sua vez, só vale se estiver dentro daquela moldura que a Constituição desenhou. É como uma cascata de legitimidade, que vai descendo do topo até a base. E aqui a gente consegue ver a teoria funcionando de um jeito super claro. Imagina uma lei que diz que a pena para um certo crime é de 5 a 20 anos de prisão. Pronto. A moldura normativa está aí. O limite mínimo é 5, o máximo é 20. Qualquer sentença que o juiz der dentro desse intervalo, 5 anos, 12 anos, 20 anos, está valendo. É juridicamente válida. Agora, se ele der 4 anos ou 25, aí não. Está fora da moldura, é uma decisão inválida. Simples, né? E muito poderoso. E isso nos leva a uma das conclusões mais radicais.
talvez até um pouco chocantes, da teoria do Kelsen. Dentro da moldura, não existe uma decisão mais correta que a outra. Do ponto de vista estritamente jurídico, uma pena de 8 anos não é melhor nem pior que uma de 15. Se as duas estão dentro dos limites, as duas são igualmente válidas. A lei, então, não dá uma resposta única. Ela permite um pluralismo de respostas certas. Claro, né? Nenhuma teoria é uma fortaleza impenetrável. E a do Kelsen, obviamente, não é exceção. Ela foi, e ainda é, alvo de críticas bem importantes que vão cutucar alguns dos seus pilares. Começando por uma pergunta bem básica. Será que essa moldura é sempre tão clara assim? Pois é, a primeira grande crítica é exatamente essa. A teoria é ótima quando a gente fala de números, como no exemplo da pena de 5 a 20 anos. Mas e quando a lei usa palavras vagas, conceitos abstratos, tipo justiça, interesse público, proporcionalidade? Onde é que começa e onde é que termina a moldura de algo como a boa-fé? Na prática, esses limites podem ficar bem embaçados. E tem outra questão fundamental. O Kelsen era um grande defensor do que ele chamava de neutralidade axiológica. Um nome complicado para uma ideia simples, a separação total entre o direito e os valores de cada um, sejam morais, políticos, o que for. A pergunta é, isso é humanamente possível? De verdade? Um juiz e uma juíza consegue mesmo colocar de lado tudo que acredita sobre o que é certo e errado na hora de decidir, mesmo que a decisão esteja dentro da moldura? Então, resumindo, as críticas geralmente giram em torno de 4 pontos. Primeiro, os limites da moldura são imprecisos, principalmente com esses conceitos abstratos que a gente falou. Segundo, tem uma lógica meio circular aí, né? O juiz tem que interpretar a lei para achar a moldura, mas a moldura é que deveria guiar a interpretação dele. Terceiro, a neutralidade total é vista por muitos como uma ilusão. É inevitável que valores pessoais influenciem a escolha. E por último, a teoria não diz como o juiz deve escolher uma opção dentro da moldura. Se 8 e 15 anos são igualmente válidos, o que faz ele escolher um ou outro? A decisão acaba dependendo de fatores de fora do direito, exatamente o que Kelsen queria evitar. Mas olha, mesmo com todas essas críticas que são super válidas, o impacto do Kelsen no direito moderno é gigantesco. É inegável. As ideias dele não só sobreviveram ao teste do tempo, como se tornaram a base, o alicerce de como a gente entende e organiza o direito hoje no mundo todo. Pensa só, a ideia de que um tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. Isso é Kelsen. A própria noção de uma hierarquia de normas, com a Constituição no topo, Kelsen também. O conceito de que o juiz tem sim um poder de escolha, mas um poder controlado por limites legais, legado direto dele. No fim das contas, ele nos deu uma linguagem, uma estrutura para pensar o direito de um jeito mais equilibrado, aquele caminho do meio, sabe? Longe da rigidez de uma máquina e do caos da arbitrariedade. E no final, a teoria de Kelsen nos deixa com essa reflexão. Essa busca por um direito puro, científico, totalmente neutro e livre de valores, talvez seja uma utopia, um sonho impossível. Mas quem sabe, talvez seja justamente essa busca, esse esforço sem fim por objetividade e por limites que impede o direito de virar só mais uma ferramenta na mão do poder. É uma questão para a gente continuar pensando, com certeza.